Então, gostaria de dar boa noite a todos e vamos dar início à nossa reuniãozinha, ao nosso bate-papo. Né? Espero que estejam todos bem, ansiosos para as aulas de finanças. Né? Eu estou um pouco, já estou querendo que comece logo, mesmo que, deixa eu aceitar aqui, mesmo que de forma remota, né? A gente sente essa necessidade de estar em contato com vocês. Então, é muito bom estar aqui hoje, mesmo que a gente não consiga ver as carinhas de vocês aí do outro lado, a gente olha aqui e só vê fotos ou as iniciais das letras, né? Dá uma vontade de ficar vendo vocês. E acho que estamos todos nessa mesma situação. Tá? Então, assim, também já pedindo desculpa antecipadamente, acho que está todo mundo nas suas casas, né? Aqui eu estou na minha casa, a Vilma está na casa dela, então de repente aquela porta ali pode abrir e aparecer uma menininha ali, mamãe, mamãe. Então, que vocês já desculpem a gente aí de antemão, mas é o que tem para hoje. Né? Então vamos lá, Vilma. Ok, todos estão visualizando os slides? Tá tudo certo aí? Perguntaram aqui se a gente pode disponibilizar, depois a gente encaminha então para vocês. Bom, boa noite então, oficialmente, para todos. Como a professora Lígia disse, nós estamos dando continuidade, né, ao ciclo de palestras em administração, e o tema da área de finanças é o seu dinheiro no dia a dia. Então, hoje nós vamos falar sobre educação financeira. Eu vou dar início, então, professora Vilma, acho que nem todos me conhecem, e depois a professora Lígia vai falar sobre investimentos. E aí a gente faz o fechamento e abre para perguntas. Caso vocês tenham já alguma pergunta que queiram ir colocando para depois não esquecer, né? Senão pode deixar para o final, que daí a gente vai responder tudo de uma vez, depois que as duas professoras falarem. Para a gente dar início, eu gostaria que vocês colocassem aí no chat, quando vocês ouvem o termo educação financeira, o que vem? Qual é a primeira palavra que vem à mente de vocês? Saber controlar o dinheiro, controle, organização, economia, poupar, né? Dinheiro, planejamento, necessita urgente. Olha aí, poupar, não gastar à toa. Aí o pessoal está sabendo, ó, nem precisa de live de educação financeira, economia, consciência, escolhas conscientes, né? Não gastar, planejamento e controle, precisa educar, isso aí, administrar rendimentos. Então, a gente vai falar um pouquinho de tudo isso que vocês comentaram aí. Né? Então, o objetivo dessa live, né, de hoje, da nossa conversa, é prover informações sobre comportamentos básicos que levem os indivíduos a organizar suas finanças pessoais e familiar, visando multiplicar ganhos e acumular riqueza. Então, a educação financeira, ela é muito mais do que conhecimento, do que planejamento. A gente vai ver ali depois o tripé da educação financeira. Ela, basicamente, eu tenho que mudar comportamentos, né? Então, são comportamentos que vão fazer eu multiplicar os meus ganhos e aí conseguir aí acumular uma riqueza para conquistar a minha independência financeira no futuro. Então, para a gente começar, vamos imaginar a seguinte situação. Hoje eu vou deixar vocês assim, o intuito é a gente refletir bastante, tá? Aqui, se vocês não quiserem colocar no chat, mas é mais para vocês pensarem. Digamos que você recebeu o seu pagamento, né? E então pagou todas as suas contas. Ou seja, os seus recursos, né? Suas receitas foram maiores do que os seus gastos. Além disso, você possui uma reserva de dinheiro, né, caso se depare aí com alguma situação de emergência, né, alguma situação de imprevisto, como é o caso que a gente vem atravessando agora, né, de uma crise, de uma pandemia, que ninguém esperava isso. E além disso, né, por fim, você ainda consegue um fundo, possui um fundo em dinheiro para garantir um padrão de vida atual, né, então o padrão que você tem hoje,
você consegue garantir esse padrão no futuro depois que se aposentar. Né? Para vocês, isso é uma utopia ou é uma realidade? E aí a gente vem com a resposta. Talvez, porque vocês ainda estão na universidade, isso ainda é uma utopia, né? Como é o caso de muitas pessoas que não se planejaram financeiramente, que não são educados financeiramente. Né? Então, mas para algumas pessoas, né, que têm essa educação financeira, que são educados financeiramente, isso pode ser uma realidade, deve ser uma realidade. E aí, se eu perguntar para vocês, né, essa mesma situação, mas não hoje, essa situação daqui a 10 anos, ou com 10 anos que vocês tiverem de formação, né, de formar, vai continuar sendo utopia, ou hoje já é realidade, vai ser realidade? Então, a educação financeira, uma pessoa educada financeiramente, para ela essa situação é a realidade. Por quê? A pessoa educada financeiramente, ela consegue essa segurança financeira. E aí a gente viu na situação anterior que essa segurança ela se dá por três pilares. Ou seja, a segurança básica, né, que eu consegui pagar as contas, então eu recebi o meu salário, eu consegui pagar todas as minhas contas. A segurança contra a eventualidades, né, então contra imprevistos, porque eu consegui poupar e juntar uma reserva de emergência, né, para eventualidades. E além disso, eu consigo uma segurança financeira futura, ou seja, eu consigo um rol de investimentos que vão proporcionar a eu conquistar a minha independência financeira, que a gente vai falar um pouquinho dela mais para frente também. E aí, por quê, né, que eu devo me educar financeiramente? Por que, que eu preciso de educação financeira? Primeiro, porque a educação financeira ela vai me ajudar a equilibrar as minhas finanças. Né? Então, eu consigo ter um bom controle, eu consigo ter um planejamento, né? E eu vou conseguir equilibrar o que eu ganho com o que eu gasto, sempre buscando poupar, é claro. Eu vou conseguir enfrentar situações imprevistas, como a gente viu ali, né? Eu tenho a segurança contra eventualidades, eu consigo fazer escolhas conscientes, porque eu me eduquei financeiramente para isso, então, tanto com relação a crédito, né, o uso do crédito, que a gente vai ver mais para frente, quanto diminuição de gastos, né, o consumo consciente, então eu consigo fazer escolhas conscientes, né, que muitos colocaram aí a consciência, eu consigo planejar o futuro, né? Então a professora Elizabeth falou com vocês há 2 semanas atrás sobre planejamento, e uma pessoa educada financeiramente, ela faz esse planejamento, ela tem objetivos de longo prazo, né, para ela conseguir poupar, tem um porquê dela poupar, né? Porque o simples fato de eu guardar dinheiro não tendo um objetivo, eu vou acabar não tendo tanta vontade, né? E aí vou acabar desistindo. Então, se eu tenho planos para projetos, para sonhos futuros, eu consigo realizar da melhor forma possível. E conquistar a independência financeira. E aí, né, a importância da educação financeira, ela não é só uma pessoa educada, né, financeiramente, ela não vai ter impacto somente na vida dela, no tempo presente. Por quê? Porque a educação financeira, ela possui duas dimensões: a dimensão espacial e a dimensão temporal. Então, as escolhas que eu faço, o padrão, né, o comportamento financeiro que eu tenho na dimensão espacial, ele vai influenciar, ele vai impactar a sociedade na qual eu vivo. Então, por exemplo, digamos, né, que no meio dessa pandemia, eu não sou uma pessoa financeiramente educada e eu me descontrolei completamente porque meus ganhos diminuíram e eu deixo de pagar, por exemplo, né, o aluguel. Então, a pessoa que iria receber, o proprietário do imóvel, né, de um indivíduo que deixou de pagar o aluguel, ele estava contando com aquela receita. Não entrando aquela receita, ele também vai ter problemas, talvez de honrar um outro compromisso que ele tem, digamos, a escola do filho, e assim sucessivamente. Então, ele vai
a atitude de um indivíduo, né, e sua atitude individual vai acabar afetando no nível local e no médio e longo prazo, até no nível regional, nacional, né, e até, às vezes, global. E uma outra dimensão seria a dimensão temporal. Então, as decisões que eu tomo, né, que eu tomei lá no passado, elas estão influenciando o que eu estou vivenciando agora. Então, pessoas que são, né, educadas financeiramente vieram de um comportamento de reduzir custos se for preciso, de ter uma reserva de emergência. Então, possivelmente, elas estão atravessando este momento de crise, não, né, 100% bom, mas digamos que elas estão passando de uma forma melhor do que aquelas pessoas que não são educadas financeiramente, pessoas que não se planejaram e que não têm esse comportamento de, se preciso, reduzir despesas, né, não comprar por impulso, enfim. E as minhas decisões hoje, elas vão impactar as minhas decisões lá no futuro. Então, nunca é tarde para começar. Então, digamos que você não seja uma pessoa educada financeiramente, mas você ainda, né, há tempo, porque as decisões que você toma hoje vão impactar a sua vida financeira no futuro. E aí, como eu disse, né, o tripé da educação financeira. Então, a educação financeira, eu preciso de conhecimentos, né? Então, vocês estão aqui, possivelmente já viram artigos, vídeos sobre educação financeira, mas além do conhecimento, eu preciso ter planejamento, né? E aí a professora Elizabeth também já comentou. Eu tenho que ter objetivos para, né, no longo prazo, para cumprir com o meu planejamento e controlar com certeza, né? Então entra aqui o planejamento e o controle. Mas mais do que isso, eu preciso também ter comportamentos, né? Atitudes que me levam a poupar, atitudes que me levam a cortar gastos se for preciso, atitudes que me levam a usar o crédito, né, de forma consciente, que é o que a gente vai abordar um pouquinho hoje. Então, o ato de poupar, o uso do crédito e o consumo consciente. E depois a professora Lídia vai tratar com vocês a questão dos investimentos. Tá? O planejamento a gente não vai comentar muito, porque vocês já viram, e também o nosso tempo aqui é curto. Então, entrando já na questão, né, do ato de poupar. Por que, que eu preciso poupar? Né? Ah, eu vou poupar porque às vezes eu quero comprar um bem. E se eu comprar esse bem à vista, né, se eu guardar o dinheiro, ao invés de usar o crédito, que a gente vai ver mais para frente, eu consigo comprar sem pagar os juros. Então, eu vou ter uma economia, né, que muitos falaram aí. Então, eu não tendo essa despesa com juro, é um dinheiro que eu consigo poupar. E se eu coloquei, né, se é um bem um pouco mais caro, que eu vou juntando ao longo do tempo, eu posso colocar esse dinheiro e colocando numa aplicação. Além de não pagar os juros, né, com a compra a prazo, eu ainda tenho o rendimento das aplicações que eu deixei esses recursos. Outro motivo, né, de poupar, realizar sonhos. Então, como eu disse, no planejamento, a gente tem que colocar os objetivos de curto, de médio e de longo prazo. E sempre eu preciso ter sonhos. Trocar o carro, né, a cada 2, 3 anos, comprar um apartamento num médio e longo prazo, enfim, né, participar da formatura, quem não faz, né, não participa aqui da nossa, fugiu. Quem não participa mensalmente, talvez, eu vou juntar o dinheiro, né, e depois fazer uma festa de casamento, enfim. Eu tenho que ter sonhos. E para isso, eu preciso poupar para realizar esses sonhos. Um outro motivo, criar uma reserva de emergência. Né? Então, como a gente disse, imprevistos acontecem. Né? E eu posso ter um imprevisto, como aconteceu agora, né? Uma crise, que é uma coisa mais séria, né? Que eu preciso, talvez, usar toda a minha reserva, ou quem não tem precisa buscar outras fontes aí para conseguir se manter. Mas nós temos também reservas eventuais, imprevistos eventuais, né? Que eu preciso de uma reserva de emergência. E esses imprevistos, eles podem acontecer mensalmente,
né? Então, talvez eu preciso aí um mês comprar remédio, o outro mês fazer uma reforma na casa, um pequeno reparo. E eu tenho também os imprevistos sazonais, principalmente aí no começo de mês, né, de ano, que a gente tem material escolar, que a gente tem impostos, né? Então, são imprevistos que acontecem e que, se eu tiver uma reserva de emergência, eu não preciso financiar, eu não preciso parcelar esses débitos, né? Então, eu consigo ter aí uma vida mais equilibrada se eu tiver uma reserva de emergência para essas situações. E, por fim, conquistar a independência financeira. Então, o que seria essa independência financeira? É eu conseguir recursos, eu conseguir ter uma gama, uma cesta de investimentos que vá me trazer um retorno no futuro. Né? Então, digamos que eu me aposente ou que cesse, né, a minha fonte de recursos. Então, a pessoa que tem uma independência financeira plena, né, que é a mais, a melhor de todas, digamos assim, o nível mais alto da independência financeira, ela consegue com os rendimentos ou, né, com a aposentadoria, se manter com o mesmo padrão de vida que ela vem desenvolvendo ao longo dos anos, né, ao longo de sua vida. E aí a gente tem, claro, né, a plena é o máximo, mas a gente tem aí casos, né, de você conseguir se manter uma parcela dos seus gastos com o que você consegue dos seus rendimentos. Né? Isso sempre pensando aí após, né, num futuro mais distante, essa independência financeira. E aí vem mais uma pergunta, né? Como que você tem gastado a sua renda? Com ativos ou apenas com passivos? Né? Então, nós temos duas situações aqui. O João, que ele recebe um salário de 10 mil reais, mas ele gasta 11, ou seja, descontrole financeiro total. Por sua vez, né, José, ele ganha 5, mas gasta 4.500. Ou seja, ele ganha metade do que o João, mas ele consegue guardar. E aí ele investe. E a gente vai ver que o investimento ele gera retorno. E esse retorno, cada vez mais eu vou fazendo o dinheiro trabalhar por mim, né? E não eu me tornar escravo do dinheiro. Então, qual que é o segredo, né, para acumular a riqueza que a gente viu lá atrás? O segredo para eu conquistar essa independência financeira? Primeiro, eu preciso ganhar, né? Então, eu tenho que ter as minhas receitas. E segundo, eu preciso poupar. Terceiro, né, parte do que eu consigo poupar, a gente viu lá os motivos, né? Um deles é para investir. E aí, esse investimento é que ele vai ao longo, né, ao longo prazo, ele vai trabalhando por mim. Então, o segredo da educação financeira não é ter pressa, né, é cautela, é tomar decisões conscientes, é você se, né, poupar aquilo que você vem ganhando. Ah, mas eu não consigo poupar porque o meu salário é pouco. Então, para você poupar, você tem duas coisas. Ou você tem que economizar, né? Então, cortar gastos, que a gente vai ver agora a questão do consumo consciente, né, mais para frente. Ou então, eu tenho que buscar outras formas de receita. E aí a gente viu aí, né, nas outras lives, eu não sei se vocês acompanharam, mas as pessoas se reinventando para conseguir ter uma renda extra ou para conseguir ter uma renda, né, às vezes a pessoa perdeu. Então, o segredo é esse, né? Parte do que eu ganho, eu tenho que poupar e investir. E aí, uma outra questão, né, de extrema importância na educação financeira, para quem tem, né, uma vida educada financeiramente, é ter um consumo consciente, é não agir por impulsos, né, é comprar somente quando eu tenho necessidade. A gente sabe, né, que no consumo eu tenho a necessidade e o desejo. Então, a necessidade, por exemplo, eu posso ter necessidade de locomoção, de transporte, eu posso comprar um carrinho mais popular, ou não, eu vou comprar um carro mais, né? Porque o meu desejo é ter um carro melhor. Então, isso é que eu tenho que ponderar. Eu preciso buscar esse equilíbrio, né, entre a razão e a emoção. Quem tiver oportunidades, né, se vocês já não assistiram nada ainda sobre isso, é muito interessante a questão que fala de neurociência e consumo.
A gente teve uma palestra no ano passado na SEMAD sobre neurociência. O cérebro, ele é que comanda, né? É o cérebro que comanda as nossas decisões. Então, eu tenho que tentar trabalhar com o lado racional do meu cérebro, para que eu não saia comprando por impulso. E aí, né, a pessoa educada financeiramente, ela vai transformar o ato de consumo em uma prática permanente de cidadania. Né? E como que eu faço isso? Refletindo primeiro sobre a real necessidade da compra. Então, eu preciso comprar determinado bem? Eu preciso, né? É o momento agora? Eu posso esperar? Ou eu posso comprar, né, um produto que não seja tão caro, que não me dê tanto status, mas que vai suprir a minha necessidade? Então, primeiro, né, refletindo sobre a real necessidade da compra e os seus impactos nas finanças, né, na sua vida financeira e no meio ambiente. E aí a gente tem inúmeros exemplos, né, de você usar os recursos naturais de forma mais consciente, por exemplo, não deixar a torneira ligada enquanto escova o dente, né, no banho, não tomar um banho tão demorado, energia, você desligar as luzes, né, dos ambientes, desligar os equipamentos eletrônicos quando não estiver usando. Então, tudo isso são decisões, né, são comportamentos de consumo consciente que vão impactar tanto o bolso, né? Então, se eu consigo fazer uma economia de água, se eu consigo fazer uma economia de energia, eu estou ajudando o meu bolso e também estou ajudando o meio ambiente. Outra situação, supermercado, né? E sempre no supermercado, uma listinha de compra para você não comprar muita coisa que é supérflua. Não ir no supermercado com fome, né? Porque você acaba comprando coisas supérfluas que você não necessita. E quanto mais você compra, né? Além de você gastar, também tem a questão de se perder, né? De você acabar não usando e tendo que jogar fora depois. Então, eu tenho que ter sempre, né, esse consumo consciente, pensando sempre no impacto que vai trazer nas minhas finanças e também no meio ambiente. E aí a gente poderia falar aqui, né, sobre outros exemplos de comprar coisas de empresas, né, que são ambientalmente corretas, ecologicamente corretas, mas a gente, infelizmente, não tem tempo para isso, tá? Mas sempre é bom então, ter em mente que eu preciso pensar, né, refletir na real necessidade daquela minha compra. E aí, nos impactos que eu vou ter com ela. E aí, um terceiro assunto, então, também, né, de extrema importância é a questão do crédito. Então, a gente viu lá que se eu poupar, eu posso comprar um bem à vista, não vou precisar do crédito e eu consigo, né, fazer com que o dinheiro trabalhe para mim. Então, o que seria o crédito? São recursos, né, obtidos de terceiros que possibilitam a antecipação do consumo para aquisição de bens ou contratação de serviços. É um crédito, né? O crédito é uma fonte adicional de recursos que não são meus. E aí a gente tem várias modalidades, né? Temos o financiamento de veículo, imobiliário, temos o cartão de crédito, que hoje faz parte do dia a dia das pessoas e a gente tem que tomar muito cuidado para não sair comprando e depois não conseguir quitar, né, a fatura no valor integral e aí acaba sendo um crédito bastante excessivo, né, o custo. Compras a prazo no comércio, cheque especial, né, o limite do banco, que também é outro vilão aqui quando a gente precisa de recursos extras, né? Empréstimo pessoal, dentre outros. Então, são várias as modalidades e eu saber escolher a modalidade correta é o primeiro passo para organizar minha vida financeira. O ideal seria se eu não precisasse, né? Se eu conseguisse poupar sempre antes. Mas existem casos, né, que o crédito ele pode facilitar a vida, ele pode trazer algumas vantagens, como a gente vai ver mais para frente. Então, antes de decidir, né, pela compra de um produto, de um bem, é importante sempre comparar o valor. Né? Eu consigo comprar à vista e eu vou ter um benefício comprando à vista. Mas, né, eu tenho que ter aí alguns cuidados, então, no caso de precisar comprar no crédito. E
os cuidados são o risco, né, do endividamento excessivo. Então, às vezes eu vou lá, eu parcelo uma camiseta, uma calça, e aí a parcelinha que cabia no meu bolso vai se juntando com uma outra, que vai juntando com uma outra, e quando eu vejo, eu já comprometi uma parte grande do meu salário, né, da minha receita, com um endividamento. Eu tenho o pagamento de juros, como eu disse, então, né, é um ponto negativo aqui do crédito, e eu posso ter uma limitação do meu consumo futuro. Então, se eu tenho várias contas mensais para pagar, né, eu vou ter um limite aí de consumo, às vezes, no momento até de necessidade no futuro. Por outro lado, né, se o crédito for utilizado de forma consciente, ele pode trazer algumas vantagens, né? Ele antecipa o meu consumo. Então, digamos que eu tenho uma necessidade, ele vai me atender uma emergência, né? Eu preciso trocar o celular, ou eu preciso trocar meu carro, né? Então, eu posso parcelar caso aquela parcela entre, né, se encaixe no meu orçamento. E ele possibilita também aproveitar oportunidades. É, digamos que né, a gente tem aí as Black Fridays, a gente tem as compras online, que às vezes eu consigo um valor bom, eu posso pagar, né? Tem aí as vendas sem juros, né? Às vezes nos aplicativos. Então, possibilita aproveitar oportunidades. Às vezes, uma liquidação, um valor com desconto, né? Eu não tenho todo o montante para pagar aquele bem, eu posso dar uma parcelada de vez em quando, aproveitando essa oportunidade. Tá? Então, a chave do sucesso é saber fazer as escolhas, né, corretas, utilizando da melhor forma possível o nosso crédito. Lígia? Bom, então eu vou... Você continua passando aí, Vilma, ou você quer que eu projete aqui? Pode ser, se você quiser, continua. Tá. Não, então continua, que daí a gente não perde muito tempo aqui. Acho que eu já passei meia hora. É que a gente atrasou um A pouquinho gente para atrasou um começar, pouquinho para né? começar. Isso. Então, a Vilma está falando sobre educação financeira, falou sobre poupar, né, o ato de poupar. Então, esse ato de poupar, gente, não quer dizer assim, vou colocar meu dinheiro lá na poupança que rende pouquinho. Né? O poupar aqui na educação financeira no sentido de economizar, de guardar dinheiro sempre que deixa eu aceitar aqui, peraí, de guardar dinheiro sempre que for possível, né? A gente sabe que nós vivemos uma situação econômica que muitas pessoas não conseguem guardar dinheiro porque acaba que o seu ganho salarial ou a sua renda mensal, familiar, acaba sendo totalmente consumida pelas despesas, né? Então, muitas vezes é complicado, é difícil de se guardar dinheiro, mas é importante que pelo menos um pouquinho, né, que se consiga guardar pelo menos um pouquinho dessa renda mensal. Né? Então, porque muitas vezes a gente pensa assim também, eu ganho R$ 2.000, minhas despesas totais vai lá em torno de 1.900, vou guardar R$ 100? Não, vou comprar uma blusa, vou comprar um calçado, não sei o que. Por ser pouco, acaba gastando em vez de guardar, né? Por essa sobra ser um montante pequeno. Mas a gente tem que pensar diferente. Mesmo que seja pouco, né, que a gente consiga economizar e sobrar um pouquinho, esse pouquinho, no decorrer do tempo, ele pode se tornar bastante. Né? Então, ele pode evitar, inclusive, a falta do dinheiro nos próximos meses. Por exemplo, agora que a gente teve essa crise por causa da pandemia, né, um pouquinho de dinheiro que a gente tem guardado, a gente já consegue suprir algumas necessidades básicas, né? Então, é importante, mesmo que seja pouco, que a gente consiga tentar reduzir despesas, reduzir consumo, consumir de forma consciente, né? Para tentar guardar um pouquinho, por menos que seja, né? Guardar um pouquinho para essas eventualidades. Então, a Vilma estava falando agora sobre poupar, ainda tem gente entrando aqui, ó. Falou de poupar, falou do consumo consciente, né, consumir somente o necessário, né, principalmente agora nessa época que a gente está vivenciando, né, consumir
somente o necessário, ter um consumo consciente no sentido ambiental também é importante, né? Tentar comprar coisas que sejam ambientalmente corretas, né? Então, tudo isso faz parte de uma educação financeira. E eu vi aqui que alguém, acho que foi Jefferson, colocou se existe um momento, ou se um estereótipo, alguma coisa assim, né, de quando começar a educação financeira. A educação financeira, ela começa desde a infância, né? Então, a gente precisa educar as nossas crianças financeiramente, né? Precisa educá-las no consumo, precisa educá-las de como aproveitar o dinheiro que ela ganha, mesmo que seja uma mesadinha, fazer as crianças entenderem o valor que o dinheiro tem, né? E como ele pode ser desperdiçado de uma forma tão fácil, né? Tão difícil de ganhar, mas é tão difícil, tão fácil de gastar. Então, a gente tem tantas opções, tantas oportunidades de compra, então é muito fácil gastar, né? O difícil é ganhar. Então, a gente tem que começar desde cedo. Quanto antes a gente começa a educar a pessoa financeiramente, mais ela vai crescer um adulto consciente, né? Mais ela vai crescer um adulto educado financeiramente, e isso sai do âmbito pessoal e vai também para o âmbito empresarial. Né? Então, uma pessoa que ela é educada financeiramente, as chances da empresa dessa pessoa também ter um controle, ter um planejamento e ter uma situação financeira saudável é muito alta. Né? Então, a educação financeira ela deve começar dentro de casa, né, com as nossas crianças. A gente sempre está tentando educá-las financeiramente, né, e isso vai se tornando hábito no decorrer do tempo, né? Ela vai se tornando um hábito essa pessoa consumir de forma consciente, tentar economizar, tentar guardar pelo menos um pouquinho do que sobra, né, para uma eventualidade, né, para uma situação difícil futuramente, né, ter sempre essa reserva, né? Então, isso vai se tornando um hábito, né? E esse hábito, ele é transferido para dentro de uma empresa, no momento em que esse indivíduo abre uma empresa, abre um pequeno negócio, né, empreende, ele vai transferir esse hábito para os seus hábitos empresariais também, né, e assim a empresa também vai ter uma vida financeira saudável, né, uma vida financeira estável, sem descontrole. Né? Então, a gente está falando aqui sobre poupar, que é no sentido de guardar dinheiro. A Vilma falou sobre crédito também, né, o consumo consciente também do crédito, só utilizar quando for extremamente necessário, ou quando tiver uma oportunidade que realmente vale a pena buscar um crédito, né, que na maioria das vezes é para realizar um investimento. Né? Então, um investimento, ele também é um dos pilares dessa educação financeira. Né? Então, se eu conseguir guardar um pouco de dinheiro, onde que eu vou investir? Então, assim, você não pode jogar todo o esforço de guardar o dinheiro, você não pode desperdiçar esse esforço. Né? Então, esse investimento ele tem que ser realizado de uma forma também consciente, só se for necessário, só se for preciso investir, né? E tem que ser muito bem avaliado. Né? No caso de uma necessidade de investimento, é possível fazer uma avaliação desse investimento, né? Fazer uma análise do custo-benefício que esse investimento vai trazer durante a vida pessoal ou durante a vida financeira. Né? Então, quando a gente fala de investimento, que também é um dos pilares da educação financeira, né, sempre está atrelado ao crédito ou ao ato de poupar. Né? Então, ou você poupa, ou você economiza para realizar um investimento, né? Ou quando é muito necessário agora, né, se pega um crédito para realizar um investimento. Então, eles estão muito atrelados a essas duas ações. E a gente tem que saber conciliar, conseguir conciliar a poupança que eu digo é a economia, tá? Não é poupança lá da poupança de capitalização, não. Então, assim, tem que conseguir conciliar o ato de poupar com o ato de investir, ou o ato de investir com a necessidade de um crédito. Então, quando a gente fala de investimento, a gente pode falar de investimento financeiro ou de investimento de capital. Pode passar, viu? Pode ir para outro. O investimento financeiro, ele está mais relacionado com essas aplicações financeiras, né? Que a gente pode fazer em um único montante, ou que a gente pode fazer em parcelas mensais, todo mês vai colocando um pouquinho,
Então, quando a gente fala em investimento financeiro, a gente está falando de poupança, de CDB, de títulos, né, de papéis, de fundos de investimento, ou também do tesouro, né, até na compra de ações. Então, a gente está falando de investimento financeiro, que a gente espera o quê desse investimento financeiro? A gente espera que ele renda um juros ou um dividendos, né, que ele tenha um rendimento, que esse dinheiro renda de forma financeira. Mas também nós temos o investimento de capital, né, tanto na empresa como na vida pessoal. A gente, durante toda a nossa vida, né, a gente tem realizações de investimento de capital. Né? Então, aí no caso que está ali no slide, investimento pessoal, seria no sentido investimento de capital de forma pessoal, né? Em imóveis, terrenos, a compra de um apartamento, a compra de uma propriedade rural, até mesmo a compra de um carro. Né? E dentro de uma empresa, né, a expansão de uma planta produtiva, uma reforma ou aquisição de um novo equipamento, né? Também imóveis para a instalação de uma nova empresa, né? Investimento em pesquisa e desenvolvimento também é considerado um investimento de capital, em pesquisas de marketing, em campanhas publicitárias, então são considerados investimentos de capital. Vamos falar um pouquinho mais sobre esses investimentos de capital, porque os investimentos financeiros, a gente vai ter a live da semana que vem, né, que a Cris colocou ali, mas semana que vem a gente vai ter uma live só para falar desses investimentos financeiros e como está a movimentação desses investimentos financeiros agora nessa época de pandemia. Né? Pode passar, viu? Então, eu acho que volta um, acho que faltou dois, não. Aí, os motivos do investimento, né? Por que se realiza investimentos? Né? Os investimentos financeiros, eles são realizados no sentido de ter uma renda, né? Aplicar o capital para ter um rendimento, para ter a obtenção de juros, né? Para obter um rendimento financeiro de forma geral, seja em dividendos, seja em juros, seja dos juros pequenos da poupança ou da previdência que está negativo, né? Mas o rendimento financeiro. Mas os investimentos de capital, se for um investimento pessoal, né, pensando em pessoa física, eles são realizados, na maioria das vezes, ou por uma necessidade, né, então, diferente do consumo, né, de você ir comprar uma roupa ou comprar um calçado, né, aqui a gente está falando de investimento com capital mais caro, né, com desembolso maior de dinheiro. Então, ou é por uma necessidade, que eu preciso investir, por exemplo, eu sou motoboy, eu preciso adquirir uma moto. Né? É um investimento, porque ele vai fazer com que a minha atividade produtiva funcione. Então, é considerado um investimento. Ou então, o investimento pode ser feito para tentar obter um rendimento também. Por exemplo, eu vou adquirir um apartamento e vou alugar, esperando o quê? Que esse imóvel vai me trazer um rendimento, né? Que a pessoa que mora lá vai me pagar o aluguel, por exemplo. Então, estou esperando obter um rendimento desse investimento. Ou então a gente investe para quê? Para obter um ganho de capital. Então, por exemplo, um terreno nu, né, uma terra nua, ele não vai trazer rendimentos mensais, né, nem rendimentos durante um ano, por exemplo. Ele vai, inclusive, me trazer gastos, né, vai me trazer despesas. Né, eu vou ter que pagar o IPTU, vou ter que fazer a manutenção desse terreno, para carpinar, para deixar ele certinho. Então, ele vai me trazer gastos. Mas o investimento em uma propriedade, um terreno, por exemplo, é no sentido da valorização, né, de que no futuro eu possa realizar a venda desse imobilizado, digamos assim, e eu possa ganhar com a valorização desse investimento que eu fiz. Então, os investimentos, na maioria das vezes, ou ele é por uma necessidade, ou é para obter um rendimento mensal, ou se espera que obtenha um ganho de capital com a realização desse investimento, né? Uma valorização futura desse investimento, que eu possa ter esse rendimento de uma única vez com a venda, por exemplo.
Na empresa também, né? Ou é uma necessidade, por exemplo, a empresa tem a necessidade de aumentar a sua produção por ter tido uma demanda adicional nas vendas. Então, ela não consegue produzir mais do que ela produz hoje, e ela tem uma demanda maior, então ela pode ter necessidade de ter que aumentar essa capacidade produtiva. Então, ela pode fazer aquisição de novos equipamentos, né? Tudo que vai melhorar a sua produção, que vai aumentar a sua produção. Comprar uma nova planta produtiva, enfim. Ou ela pode trocar esse equipamento por um mais moderno, que produza mais, né? Ou os investimentos também em pesquisa e desenvolvimento, que também são considerados investimentos de capital. Tá? Pode pensar, Vilma? Então, esses investimentos de capital, que a gente está chamando de investimento de capital, eles são investimentos mais caros, né, que precisa de um desembolso maior de dinheiro, de recurso. Né? E, normalmente, são investimentos que só vão me trazer retorno em um longo prazo. Né? Não é de hoje para amanhã que esse investimento vai me trazer um retorno alto financeiramente. Né? Então, e normalmente é um dispêndio de capital que se fica com esse investimento durante um tempo maior. Né? Então, ele tem menos liquidez. Então, se eu tenho um capital disponível, por exemplo, se eu tenho, vamos por aqui, 100 mil disponível, eu posso colocar em uma aplicação financeira, um investimento financeiro, e isso vai me trazer rendimentos mensais, diários até. Ou, se eu adquirir um terreno, por exemplo, ele só vai me trazer um retorno no longo prazo, quando ele for valorizado e eu realizar a venda. Né? Então, isso também a gente tem que pensar muito bem na hora de realizar o investimento, porque se eu faço um investimento financeiro, eu tenho maior liquidez nesse investimento, eu consigo recuperar o meu capital quando for necessário. Então, se eu souber que até o final do ano eu vou precisar desse dinheiro, né, estar investido numa aplicação financeira, no investimento financeiro, eu vou conseguir resgatar esse dinheiro mais fácil do que se eu investir em um terreno, porque depois eu vou ter que achar alguém para poder comprar esse terreno. Então, esses imobilizados, eles têm menor liquidez. Então, é mais difícil de eu liquidar esse imobilizado. Né? Então, antes da realização do investimento, a gente precisa pensar muito bem para que eu quero realizar esse investimento. Né? É para trazer um rendimento de curto prazo, né? Ou não vou precisar desse investimento num período curto, só vou precisar num período de longo prazo, então eu posso investir em algo que tem menos liquidez. Tá? Para qualquer investimento, pode ser investimento financeiro ou pode ser investimento de capital, né, a gente tem que seguir algumas etapas, tanto pessoalmente como na área, dentro de uma empresa mesmo. Né? Então, existem algumas etapas e a gente não pode pular essas etapas, né? Porque senão a gente vai estar deixando de avaliar alguns pontos na realização desse investimento. Então, eu coloquei algumas etapas e a primeira delas é a geração de propostas, os orçamentos, análise de viabilidade, tomada de decisão, implementação e acompanhamento. Eu vou falar por aqui mesmo, porque tem vários slides ali, eu acho que se for entrar em um por um, a gente vai demorar muito. Mas a primeira etapa é a geração de propostas, né, o levantamento de opções. Pode passar, Vilma, é o próximo. Já deixa ali, eu vou falando. Então, se eu tenho um capital disponível, né, eu preciso levantar as opções que eu tenho para realizar o investimento. Então, primeiro, esse investimento vai ser um investimento financeiro ou um investimento de capital? Né? Então, se eu não tenho a necessidade de adquirir nenhum bem agora, né, eu posso realizar um investimento financeiro. Mas pode ser que eu não vou precisar desse dinheiro ele não vai me fazer falta por enquanto. Né? Eu tenho um salário estável, tenho uma renda estável, ele não vai me fazer falta. Então, eu quero investir em algo imobilizado, então, investimento de capital. Né? Então, um terreno, um apartamento, uma casa, um salão para eu alugar, né? Algo que me traga renda. Então, primeiro, esse investimento pode ser de capital ou eu preciso fazer um investimento financeiro? As empresas, na maioria das vezes, têm necessidade do investimento de capital. Né? Qual o capital que eu tenho disponível? Né? Quanto de dinheiro, quanto de recurso que eu posso investir?
Então, os investimentos financeiros, eles podem ser desde pequena quantidade, né, até uma grande quantidade. Então, se for sobrando ali R$ 500 por mês, R$ 200 por mês, eu posso começar a deixar esse dinheiro aplicado em algum rendimento que, né, por uma poupança, por exemplo, que renda pouco, mas assim que eu juntar um pouquinho, eu posso começar a investir no mercado de ações, né? Então, pode ser rendimentos aplicados mensalmente, durante um período longo. Já para o investimento de capital, ou eu tenho que ter o recurso disponível, se eu preciso comprar um equipamento para minha empresa, né? Ou eu tenho que ter esse recurso disponível para realizar esse investimento, que geralmente são mais caros, ou eu vou ter que buscar um crédito, buscar um financiamento para estar realizando esse investimento. Tá? Então, se eu posso esperar para realizar esse investimento, o ideal é que eu guarde os lucros acumulados da minha empresa, o pessoal, né, para depois realizar esse investimento. Agora, se é uma necessidade, né, se está prejudicando a venda, se eu posso aumentar a venda, se eu posso ter ganhos de receita, se eu posso ter entradas de caixa, se eu realizar esse investimento, então é uma necessidade. Então, eu posso ter que buscar um financiamento para realizar um investimento. Por isso que eles estão atrelados. Né? Então, tem capital disponível? Né? Se sim, bem. Se não tenho e é necessário, eu tenho que buscar esse capital em outro lugar. E a segunda etapa são os orçamentos. Então, a gente tem aí 3 tipos de fluxo de caixa que a gente tem que levantar na hora de realizar esse investimento. Então, quem já fez Finanças 2, né, conhece como que se calcula esses 3 tipos de orçamento, mas eu vou falar brevemente aqui. Né? Então, o primeiro orçamento é o investimento inicial. Quanto vai me custar esse investimento? Né? Então, eu faço um levantamento do capital que eu vou precisar para investir, né? Compra de um equipamento, ou uma nova planta produtiva, ou eu preciso comprar uma casa, né, para mim, um apartamento. Então, qual é o valor desse investimento? Então, é o primeiro orçamento que a gente vai realizar. Né? Qual é o valor do investimento? O segundo é o fluxo de caixa, né, que eu tenho durante, se for no caso da empresa, durante a vida útil desse investimento, ou se for pessoalmente, qual é o meu fluxo de caixa, né? Quanto que eu tenho de receita e quanto que eu tenho de despesas mensais. Então, eu preciso fazer esse orçamento durante um período maior, para eu saber se eu realizei um financiamento para realizar o investimento, eu preciso avaliar se eu tenho salário disponível, né, se tem uma sobra de dinheiro para estar realizando o pagamento desse financiamento no decorrer do tempo, senão entra no que a Vilma disse, né, entra em dívidas, né, e daí a situação fica mais complicada ainda. Então, eu preciso ver qual é o meu fluxo de caixa, o quanto eu tenho de sobra de dinheiro para realizar esse investimento. Então, essa seria o segundo orçamento de capital, as minhas entradas e as minhas saídas. Então, o quanto eu ganho, meu salário ou minha receita, e o quanto eu gasto, né, todos os meses, para eu saber quanto vai me sobrar de recurso no decorrer do tempo, tanto pessoalmente quanto na vida empresarial. Tá? Então, esse fluxo de caixa, ele precisa ser orçado antes de realizar o investimento, tá, gente? Não adianta a gente ir lá comprar, financiar um apartamento e depois ver que não sobra dinheiro para pagar as prestações. Né? Então, esse fluxo de caixa ele tem que ser feito antes da realização do investimento. E o terceiro fluxo é a entrada com uma venda, né? No caso que a gente espera somente uma valorização, um ganho de capital. Então, a gente tem que fazer um levantamento do quanto eu posso ganhar com a venda desse bem. Então, a gente sabe que, dependendo do bem, um carro, por exemplo, a gente sabe que ele vai trazer despesas, né? Então, ele vai aumentar as minhas despesas. Né? E no final, digamos, daqui 5 anos, se eu pretender trocar de carro, eu tenho que estar consciente de que eu não vou ter ganho de capital sobre esse carro, né? Que esse carro ele vai ser desvalorizado. Já tem alguns investimentos que eles são valorizados, né? Então, um terreno, dependendo da localização, né? Então, tem que ser muito bem olhado isso. Um apartamento, então, a tendência é o quê? Um apartamento, por exemplo, em que eu coloque ele para alugar. Eu vou ter rendimentos mensais com recebimento de aluguéis, então vai aumentar a minha entrada de caixa, né?
E se eu resolver realizar uma venda, ele vai me trazer um ganho de capital, porque provavelmente ele vai ter uma valorização. Então, é difícil um imóvel se desvalorizar, a não ser que a gente deixe ele se deteriorar, né? Mas, possivelmente, ainda tem gente entrando, possivelmente ele vai me trazer um ganho de capital, uma valorização. Pode passar, viu? Então, aí, tem um exemplo de fluxo de caixa pessoal e um fluxo de caixa empresarial, que é aquele segundo orçamento que eu falei para vocês que a gente tem que fazer sempre, né? Então, a gente tem que ter esse hábito, ali olhando no fluxo de caixa pessoal, né? Saber o quanto eu tenho de salário e saber o quanto eu tenho de saída de caixa, né? Então, mensalmente, quais são as minhas despesas? Coloquem isso no papel, né? Isso é um planejamento, faz parte de um controle financeiro, né? Coloquem no papel. Quais são as minhas despesas mensais? Quanto eu gasto de aluguel, de energia, de água, de telefone, de mercado, né? Colocando isso no papel, olhem o que vocês podem reduzir, né? Dessas despesas, quais podem ser reduzidas? Então, eu coloquei ali, ó, vestuário, R$600 por mês, é muita coisa, né? É muita coisa. Coloquei justamente para a gente falar sobre esses pontos. Numa escola, se eu tenho um filho numa escola, eu não vou conseguir mexer muito nesse valor. A gente tem que olhar dentro dos nossos gastos, das nossas saídas de caixa, o que é possível diminuir, né? Para fazer com que sobre mais lá no final do mês, mesmo que seja um pouquinho a mais, mesmo que seja sobre um pouquinho, a gente precisa conseguir fazer com que sobre. Lógico que, dependendo da realidade, pode ser que não sobre, né? Falte. Mas a gente tem que conhecer, né? A gente tem que saber o tamanho do monstro que a gente está lidando, né? O quanto eu ganho e o quanto eu gasto. É possível reduzir os meus gastos? Se sim, ótimo. Se não for, eu preciso conhecer. Então, é importante que a gente coloque isso no papel, né? Assim como na empresa também, tem um fluxo de caixa empresarial ali. Eu preciso reconhecer as minhas receitas de vendas, eu preciso reconhecer quais são os meus custos, despesas, né, fixos e variáveis, e o quanto a minha empresa está me gerando de lucro. Tá? Nessas despesas eu não posso incluir aí o meu aluguel, não posso incluir a escola do meu filho, não, isso aqui é da empresa. Tá? Então, desse lucro da empresa, é que eu vou tirar a minha parte de prolabore e vou guardar um pouquinho, né, para poupança da empresa em si, para quando ela precisar realizar algum investimento. Então, é importante a gente ter esses fluxos de caixa mensais, né? É o ponto de partida para a gente começar a se educar financeiramente, a gente ver no que a gente está gastando, tá? E o que a gente tem que reconhecer, né? Se tem essa sobra de capital ali no final, igual no fluxo de caixa pessoal de R$1.000, se eu tenho essa sobra de capital, né? Então, se eu financiar um carro, é necessário? Se for necessário, ok, vou financiar, cabe nesse orçamento, né? Eu consigo pagar? Eu tenho uma sobra de caixa para realizar esse pagamento? Então, a gente tem que avaliar isso, né? Para não assumir investimentos que depois a gente não consiga pagar. O ideal é que se guarde essa sobra, né, até que se consiga juntar um volume para realizar o investimento. Mas, se esse investimento for financiado, a gente tem que olhar se essas parcelas vão ser capazes de ser supridas por essas sobras que eu tenho no meu fluxo de caixa mensal. Então, é muito importante a gente colocar isso numa planilha. Não é se a gente ganhar 10 mil, 5 mil ou 1.000, é importante que a gente reconheça os nossos gastos. Pode passar, viu? Então, a terceira etapa é a análise de viabilidade. Então, nós, enquanto pessoas físicas, nós vamos analisar o quê? O custo-benefício do investimento, né? O quanto ele vai me trazer, quanto eu vou investir e o quanto ele vai me trazer de benefícios. Numa empresa, a gente também utiliza outras técnicas. Payback, VPL, TIR, que muitos de vocês já conhecem, outros ainda não, né? Mas vão conhecer. Então, o que a gente usa na vida pessoal, bastante dessas três técnicas, é o payback. Eu posso, por exemplo, ter um crédito disponível e eu posso comprar vamos supor, um apartamento. A gente está falando de apartamento ou de apartamento? E eu espero alugar esse apartamento por R$800 por mês. Então, R$800 por mês que eu vou receber de aluguel. Se eu vou pagar, vamos supor, 250 mil no apartamento, né?
em quanto tempo que eu vou conseguir recuperar o meu investimento com o valor do seu próprio rendimento. Isso é fazer o dinheiro trabalhar para você, né? É você pagar um investimento com o próprio rendimento que ele produz. Dentro da empresa, a gente sempre calcula dessa forma, né? Quanto tempo a empresa vai levar para pagar o investimento com os fluxos de caixa que esse investimento produz para ela. Então, a gente avalia essa técnica do payback. Então, é bastante usada também na vida pessoal. A gente pode estar usando para avaliar vários investimentos nesse sentido. Né? Quanto tempo vai levar para pagar? Por exemplo, eu moro de aluguel. Né? Se eu financiar uma casa, né? Se eu pago R$ 800 de aluguel, se eu financiar uma casa e as parcelas dessa casa me custar o mesmo valor, vamos supor, né? Então, essa análise de custo-benefício, ela pode ser benéfica para mim, porque em vez de eu pagar o aluguel, eu estou pagando algo que vai ser meu futuramente. Então, essa análise a gente sempre tem que fazer na nossa vida pessoal. E aí a gente tem o VPL também, que é trazer os fluxos para o valor presente, se comparar com o investimento inicial, e a TIR, que também é um pouquinho mais complicada de fazer, mas é a taxa de retorno do investimento, o quanto o investimento traz de retorno para a empresa, ou quanto o investimento traz de retorno para a pessoa física também. O que mais que tem aí, Vilma? Tem a quarta etapa, que então está repetido. A quarta etapa, que é a tomada de decisão. Por que tomada de decisão? Porque pode ser que eu tenha mais de uma opção. Pode ser que eu tenha um dinheiro poupado e que eu esteja avaliando no que investir. Então, se eu tiver mais de uma opção, eu vou escolher a melhor dentre elas. Se não forem projetos excludentes, digamos assim, né? A escolha de um carro eu vou escolher um entre as minhas opções, não vou comprar um monte. Né? Ou pode ser que eles não sejam excludentes. Eu posso comprar um carro, mas também posso comprar um apartamento. São coisas diferentes, então eles não são projetos excludentes, digamos assim. E a quinta etapa é a implementação, que é a aquisição propriamente, a troca do bem, né, uma troca de equipamento, ou a realização do investimento financeiro, que seja. Né? Então, é realmente finalizar. Então, tá vendo que está lá na quinta etapa? Então, a gente não pode ir direto lá, sem pensar nessas etapas anteriores. A gente não pode simplesmente, se eu tenho um capital disponível, a primeira opção de investimento que apareceu, colocar meu dinheiro e depois não conseguir voltar, não conseguir vender. Então, tem que ser muito bem pensado. Então, a implementação está lá na quinta etapa. Né? Então, tem 4 etapas anteriores que a gente tem que realizar até se realizar esse investimento. E a etapa 6, que é o acompanhamento. Né? Por que acompanhamento? Pode ser que hoje eu tenha avaliado as minhas propostas de investimento e eu verifiquei que eu consigo pagar um apartamento, pagar as prestações no apartamento com a minha sobra de salário que hoje eu tenho. Né? Mas eu tenho que acompanhar isso durante a minha vida, né? Porque pode ser que, como aconteceu agora nesse momento, pode ser que ano que vem eu não tenha mais o mesmo rendimento, ou as minhas despesas aumentaram muito, né? Então, eu tenho que sempre acompanhar o meu fluxo de caixa mensal para ver se eu ainda estou conseguindo, se não tem alguma propensão de eu parar de conseguir realizar essas prestações, de pagar esse investimento que eu realizei. Então, o acompanhamento, ele é muito importante. Então, sempre tem que ter esse acompanhamento dos investimentos, que é a última etapa. E aí, né, coloquei aqui para vocês que, então, essas formam, né, a base para uma boa educação financeira, que é o que a Vilma disse, sobre consumir com consciência, desde consumo pequeno, né, desde mercado, desde vestuário, qualquer coisa assim, até um consumo no sentido de investimento, né, tem que ser de forma consciente. Poupar sempre que for possível, né, sempre que sobrar um dinheirinho, guardem, né, porque pode ser que lá em agosto voltem as aulas e a professora de finanças manda comprar o ritmo, ele é caro. Então, guardem, mesmo que for um pouquinho. Eu sei que vocês têm PDF. Não só estou exemplificando, que vocês já vão brigar comigo. Mas poupar sempre que for possível. Obter crédito apenas quando for necessário, né? Então, fugir do empréstimo. Né? Só tomar dinheiro emprestado quando for necessário, porque senão vocês vão estar pagando juros desnecessários. E
o último, que é ali investir com análise e cuidado. Então, até mesmo para a realização dos investimentos, é preciso ter muito cuidado, não só na hora de tomar o crédito, mas na hora de investir também. Porque já é tão difícil conseguir poupar, né? Então, se a gente conseguir investir o dinheiro poupado com segurança, né, com análise, com cuidado, né, a gente também está sendo educado financeiramente. E era isso, Vilma. Tem mais alguma coisa para colocar sobre educação financeira, antes da gente abrir? Então, na verdade, nós tínhamos mais 2 slides, né? Mas é mais para frisar, então, a importância, né, da educação financeira. É um conhecimento, então, rentável, né? A gente comentou lá que eu tenho conhecimento, eu tenho planejamento e eu tenho comportamentos. Então, é um conhecimento, né, rentável. A educação financeira é muito mais do que simplesmente falar de dinheiro ou alimentar planilhas. É importante, né, a gente fazer o controle, como a Lígia disse, mas eu tenho que ir além, né, ou seja, eu tenho que valorizar os recursos, aprendendo a construir cada vez mais com menos. E aí, né, ao vivenciar na plenitude os conceitos da educação financeira, as pessoas passam a valorizar a gestão e as escolhas conscientes, né, descobrindo que a conquista dos sonhos é mais rápida e mais barata quando feita com planejamento. Então, planejamento também é a chave do sucesso. E aí, conseguindo, né, conquistar a minha independência financeira, a educação financeira ela se torna, então, sinônimo de liberdade. Mas para isso, como a gente já comentou, é necessário, né, mudanças de hábitos, é necessário ter comportamentos conscientes, comportamentos que me levem, né, a conseguir ganhar, poupar e investir. E aí, a disciplina é a chave do negócio. Até nós tivemos uma perguntinha aqui. Deixa eu ver. Se existe um estereótipo, né, de uma pessoa para se adequar ao pensamento da educação financeira, ou é necessário, né, ter um pré-requisito? Não, não existe um pré-requisito para se tornar uma pessoa educada financeiramente. Mas como a professora Lígia disse, a educação financeira, se eu buscar, né, desde criança, ensinar os filhos, ou, né, no caso de vocês que são jovens, se tivessem tido conhecimento antes, ou quem teve, né, esse conhecimento antes, eu começo a ter esse entrosamento, né, com esses conceitos, e aí vão facilitando essas mudanças de hábito. Mas mais importante é você colocar na sua mente que você precisa, né? Então, a educação financeira, como eu disse, é um conhecimento rentável, são atitudes, né? São comportamentos que a gente vai aprendendo a lidar com eles. Então, às vezes, no começo pode ser difícil, mas, né, com o tempo, com persistência, com disciplina, a gente consegue mudar alguns comportamentos, né, e passar de uma pessoa gastadeira para uma pessoa que tem o hábito de poupar. Aí nós tivemos um comentário, né, de uma pessoa que abriu mão do transporte, teve que aderir ao transporte coletivo para diminuir gastos. Tinha uma outra aqui. O Jefferson também colocou sobre o endividamento, né? Sobre inadimplência. Uhum. Agora começaram a colocar os nomes, eu perdi. Endividamento subiu. Isso constrói, pelo menos a curto prazo, uma situação utópica, né, no que abrange a população brasileira a aderir à educação financeira. Então, na verdade, nós estamos vivendo assim uma crise, né? Quem teve o hábito já de poupar, quem tem, né, uma educação financeira, com certeza está vivendo melhor. Não necessariamente que tá, né, saiu ileso dessa crise, mas não é uma situação utópica, vai depender, claro, né, de cada pessoa. Se eu perdi o meu emprego e eu não tinha uma reserva financeira, é claro que a minha situação é complicada. Então, eu aplicar esses conhecimentos, né, eu ter esses comportamentos, talvez não vá resolver o meu problema,
né? Mas eu posso cortar pequenos gastos, eu posso, né, buscar um empréstimo, talvez, com pessoas conhecidas, né, famílias. Agora, se eu partir para o cartão de crédito, então vou deixar de pagar a fatura integral e vou pagar parcelado. Então, eu tenho que verificar as escolhas que eu tenho que vão me levar nesse caminho. Né? Então, claro que se eu estou numa situação que eu tenho um salário, que estou passando por momentos de conturbações, diminuiu a minha receita, mas eu tenho ainda uma receita, eu preciso adequar pequenas coisas. E às vezes a gente tem que ter aí comportamentos drásticos, né? Enfim, vai depender da situação de cada um. Mas uma coisa que eu digo para vocês, né? Nunca é tarde para começar, né? E são comportamentos. Então, onde que eu tenho que, né, diante dessa crise, o que eu tenho que fazer? Segurar meus gastos, né? Economizar, e aí o Jefferson colocou. Então, o problema é o gasto com objetos supérfluos? Sim, se eu quero ter uma vida educada financeiramente, eu tenho que adequar, né, os meus gastos. Se o momento não permite, por exemplo, eu comer, né, uma comida de um restaurante, ou comprar determinado item no mercado que às vezes é um pouquinho mais caro, eu tenho que abdicar de certas coisas. Vou passar um tempo sem comprar uma roupa, um calçado, né, para adequar o meu orçamento dentro da realidade que eu estou vivendo. Ok? Não sei se eu respondi, se a Lígia quer comentar mais alguma coisa. Uhum. E o Jefferson coloca ali, né? Se há uma explicação o porquê dos mais pobres serem sempre os mais afetados com as dívidas em atraso e, por conjectura, ter essa maior dificuldade de manter as contas em dias, é justamente porque, como você colocou, né? Os mais carentes, os mais pobres, geralmente eles ganham menos, né? E a gente consegue cortar a despesa, a gente economiza, primeiro corta o supérfluo, depois economiza, depois pode reduzir qualidade, mas chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que o aluguel bate na porta, que a conta de energia também chega, né? Que a água chega. Então, infelizmente, a gente tem uma realidade triste no Brasil de que muitas famílias já estão no mínimo, né? Elas não têm, chega num ponto que não tem mais de onde cortar. Né? Então, sim, pessoas ficam com conta de luz, cortam as luzes, corta energia, atrasa energia, corta energia, fica sem água. Né? Por quê? Porque a pessoa já não tem mais de onde cortar despesa. Né? Então, claro que afeta, sim, os mais pobres, né? E a gente vai dizer que os mais pobres não têm uma educação financeira? Às vezes até tem uma educação financeira, mas o que não tem é renda suficiente para seguir uma educação financeira, né? Então, pode ser uma situação momentânea, ou pode ser uma situação que dura um pouco mais, então vai depender da realidade de cada um, né? Até eu e a Vilma, a gente fez uma pesquisa e entrevistamos algumas pessoas sobre educação financeira, e, né, Vilma, a gente perguntava se a pessoa tinha o hábito. Sim, ela sabe a importância de poupar, de guardar, mas ela não tem de onde tirar o dinheiro para guardar. Então, a renda dela é totalmente consumida com as despesas básicas. Então, às vezes, a pessoa tem a consciência de ter que consumir só o necessário, de não desperdiçar, de não comprar coisas supérfluas, mas, às vezes, a pessoa também não tem uma renda nem para pagar o que é extremamente necessário. Né? Então, tem essa situação, sim, dos mais pobres serem sempre os mais afetados. Né? Infelizmente, né? Tem mais alguma pergunta, Vilma? Ou agora o pessoal já está só... Acho que eu me perdi agora. Vai começando... o Jefferson também colocou sobre ter um conhecimento considerável sobre investimento, né? É o investimento financeiro, ele se a gente investe em um terreno, a gente precisa acompanhar esse investimento. Agora, imagine investimento financeiro, que é um acompanhamento diário, um acompanhamento remoto, digamos assim, a todo momento. Eu não dou conta disso, é muita pressão. Mas tem pessoas que gostam, né? E que
buscam esse conhecimento para investimento financeiro. Vocês vão ver na live da semana que vem, né? O pessoal que gosta só de mexer com dinheiro, coloca e tira. Então, assim, tem que ter um perfil já um pouco para isso também, né? Mas que tem, Vilma? Eu acho que agora é mais nomes mesmo. Tem uma do Carlos aqui. Professora, investimento em títulos de capitalização bancários é considerado um bom investimento? Você quer responder essa? Cadê? Capitalização bancária. Então, sempre 21 e 13. Como qualquer outro investimento, seja de capital ou financeiro, a gente vê principalmente os financeiros sendo mais afetados com qualquer crise que venha a ter. Então, os investimentos financeiros também precisam de uma avaliação, seguir aquelas etapas, ver qual que rende mais. Né? Então, hoje eu tenho 50 mil reais para investir, mas eu não quero aplicar em nada de imobilizado, eu quero investir no mercado financeiro. Qual que rende mais? Né? Uma avaliação do que cada tipo de investimento está rendendo no momento. Isso não quer dizer que amanhã vai ser esse mesmo. Né? Então, é uma questão de acompanhamento de mercado. Então, hoje, nesse período de crise, que está agora, por causa da pandemia, a gente sabe que poupança está tendo um rendimento quase que negativo, previdência também. Mas previdência, por exemplo, para quem é conservador, ano passado, ela estava rendendo até alguma coisa. Então, é muito complicado falar o que é um rendimento rentável, principalmente hoje. Eu prefiro deixar para a live da semana que vem, o pessoal que mexe especificamente com esses investimentos financeiros, falar o que está rendendo hoje. Né? Porque certamente são ações de empresas que quem não acompanha nem imagina, né? Que são essas empresas que estão tendo maiores rendimentos. Então, é bem complicadinho a gente falar, principalmente nesse momento, qual que rende mais. A pergunta era quem rende mais? Se é uma boa aplicação? Acho que vai ser uma boa aplicação. Bom, gente, se nós perdemos alguma coisa aqui, aí vocês podem mandar para a gente por e-mail. Colocamos o slide final aqui, o e-mail da professora Lígia, lgreat@uem.br, e o meu, vmcela@uem.br. Nós agradecemos a presença de todos.